a paz do Divino Mestre possa envolver os nossos corações, reforçando os sentimentos de amor e de esperança. E nessa noite a gente possa ter reflexões positivas que acalmem o nosso coração e a nossa alma, que a gente possa sair daqui mais firmes e mais seguros de caminhar com Cristo. Agradeço o convite de estar aqui hoje, agradeço a receptividade que eu tive aqui na sala, não só dos encarnados, mas dos encarnados, assim no momento que você adentra essa casa, você é acolhido, recebido. Agradeço essa receptividade. Para quem não me conhece, eu sou Mário Salerno Júnior, sou palestrante, escritor, radialista, colunista da revista A Empreendedora. Trabalho com desenvolvimento humano há mais de 30 anos, estudo a doutrina espírita desde pequeno, mas não é por causa de nada disso que eu estou aqui hoje. Hoje eu estou aqui por conta das coisas que eu aprendi apanhando na vida. E hoje eu venho compartilhar humildemente com vocês esses ensinamentos. Vou começar a nossa reflexão de hoje com uma história. Um pai e um filho andando numa feira de bairro, dessas feiras normais, comuns, carrinhos subindo e descendo, ambulantes fazendo as suas promoções, e eles se depararam em frente a uma barraca de maçãs. O pai olhou para o filho e disse: "Filho, pegue 2 maçãs, uma para mim e uma para você." E o filho se debruçou em frente da barraca de maçãs, escolheu 2 maçãs, retirou as maçãs da barraca, da banca, e mordeu uma maçã. Nesse instante, o pai já franziu a testa, estranhando a atitude do filho. Imediatamente depois, o filho pegou a outra maçã e também mordeu. E o pai já furioso: "Mas o que você está fazendo? Eu não te disse que era para você pegar uma maçã para você e uma maçã para mim?" E o filho, sem perder a calma, disse: "Sim, pai." "Mas então o que você está fazendo? Você ficou louco?" "Não, pai. Eu queria provar qual era a maçã mais doce. E a maçã mais doce eu queria ofertar para você." Quantas vezes a gente julga sem saber? Quantas vezes a gente vê ódio onde só tem amor? Quantas vezes a gente sai de uma discussão com uma certeza: nós estamos certos, nós estamos com a razão. Nós vamos falar mais disso sobre isso. Eu hoje escolhi as maçãs mais doces para ofertar para vocês, e para que a gente possa desfrutar disso. Eu vou começar falando com os princípios básicos do Espiritismo. Primeiro princípio básico do Espiritismo: Deus. Deus, causa suprema, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a primeira questão do Livro dos Espíritos. Existe uma causa primária e tudo é regido por leis de bondade e justiça. Pluralidade dos mundos habitados. Deus criou tantos planetas, tantos universos. Seria injusto que existisse vida somente aqui. Na natureza, tudo é criado a todo momento, na vida também. Imortalidade da alma. Somos seres imortais. Falando assim, até parece coisa de super-herói.
Somos seres imortais. Somos seres imortais vivendo uma experiência na carne. Nós não somos uma alma que tem um corpo. Não somos um corpo que tem alma. Nós somos uma alma que de vez em quando se utiliza no corpo. Comunicação com os espíritos. A doutrina vem trazer que a comunicação dos espíritos é algo natural. Encarnados e desencarnados se comunicam com os espíritos através do pensamento. E não, e propositadamente por último, a reencarnação. A reencarnação pressupõe que essa nossa vida, ela não é única. Que nós já tivemos outras vidas e que teremos outras vidas após essa. Tudo que a gente enfrenta, cada reencarnação, cada etapa, é para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Gente, quem aqui acredita na reencarnação? Pode levantar a mão. Os desencarnados não precisam, só os encarnados. A maioria de nós acredita na reencarnação. A gente acredita na reencarnação. Mas agora na prática, o que esse conhecimento muda nas nossas ações do dia a dia? O que na prática isso muda? Nós vivemos com a certeza que retornaremos? Ou a gente vive achando que essa vida é única? De que forma nós vivemos? Precisamos refletir. O conhecimento, ele impõe que a gente viva de uma forma diferente. A criança quando coloca o dedo na tomada, por que ela faz isso? Porque ela não sabe. A partir do momento que a criança coloca o dedo na tomada, toma o choque, opa, conhecimento adquirido, ela não coloca mais o dedo na tomada. Mas aí a gente vai falar, mas tem crianças que mesmo tomando choque, continuam colocando o dedo na tomada. Tem. Do mesmo jeito que tem pessoas que tomando choques da vida não mudam a forma de viver. Eu tento viver diferente. Isso não quer dizer que eu esteja conseguindo e nem que eu esteja evoluindo. Longe disso. Mas o conhecimento que eu tenho da reencarnação, ele não me permite viver de outra maneira. Esse conhecimento, ele me impõe que eu viva de uma forma diferente. E hoje, eu vou compartilhar esse conhecimento com vocês. Isso quer dizer que vocês também não poderão mais viver da mesma maneira. Quando eu tinha 17 anos, eu tive uma regressão natural, espontânea e lembrei da minha encarnação anterior totalmente. Antes eu vou fazer um parênteses aqui, porque essa foto, apesar de estar meio, ela tem um ensinamento espiritual muito grande. Nessa época, meu apelido era Cabeleira. Não cabe mais, né? Não dá mais. Mas o que ela diz para nós hoje? Que tudo é passageiro. Tudo é temporário. Não importa a dor que você esteja sentindo. Não importa a dificuldade que você esteja. Não importa o problema que você esteja enfrentando. Vai passar. Tudo é passageiro.
e vai passar. As tristezas, as alegrias, tudo vai passar. Até o que a gente não quer, passa. Mas voltando, aos 17 anos eu tive uma regressão natural espontânea e me lembrei de toda a minha encarnação passada. Todos esses acontecimentos eu relato nesse livro Entre Vidas, que eu conto justamente desde a minha encarnação anterior e os impactos das minhas atitudes anteriores na minha vida atual. O reflexo de atitudes que eu tive lá e que hoje impactam e impactaram a minha vida atual. Boa noite. Mas eu vou contar um pouco dessa história aqui para vocês hoje. Então, quando eu tinha 17 anos, eu era escoteiro. Eu fui escoteiro. E eu ia fazer uma viagem de São Paulo para Barretos, 9 dias acampados no Parque do Peão de Boiadeiro. 17 anos, 9 dias acampado no Parque do Peão de Boiadeiro, com escoteiros do Brasil inteiro. A adrenalina estava a 1000. Na noite anterior eu nem dormi. Fiquei acordado de tanta agitação. Chegou o dia da viagem, nós íamos sair de São Paulo meia-noite, com previsão de chegada a Barretos 6 horas da manhã. Aquela festa, algazarra, entramos no ônibus e partimos. Os primeiros 30 minutos foram só de festa, só de bagunça. Até que veio a ordem para silenciar. Afinal, a gente precisava descansar e ia chegar lá de manhã. À medida que o barulho foi cessando, uma agonia foi crescendo. Eu fui ficando desesperado. Eu fui ficando nervoso. Eu fui ficando agitado. Essa agonia ia crescendo e eu não conseguia ficar sentado. Eu não conseguia ficar dentro do ônibus, eu queria descer. Eu estava agoniado e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. A minha agonia era tanta que o chefe escoteiro permitiu que eu ficasse de pé, mesmo isso sendo contra as regras de segurança que eles tanto prezavam. Eu passei a noite inteira andando nesse ônibus de um lado para outro, querendo descer, com aquela sensação que eu não conseguia explicar, uma viagem horrível, eu não conseguia entender. À medida que foi chegando perto da cidade, a sensação foi diminuindo, foi acalmando. Mas uma coisa curiosa começou a acontecer. Eu nunca tinha estado em Barretos, mas eu conhecia aquele lugar. Mas como? Era a primeira vez que eu estava na cidade. Como é que eu conhecia aquele lugar? Cheguei até a falar para os meus companheiros no ônibus: olha, ali, virando a esquina, tem um bar com azulejos azuis até metade da parede. Aí o pessoal até duvidou, né? Virou a esquina, tinha um bar já surrado pelo tempo, mas com azulejos azuis ainda até metade da parede. Apontei, vi uma ponte, falei: olha, aquela ponte é onde passa o trem. Me chamaram até de louco. Mas como é que vai passar trem naquela ponte velha? Não tem como passar trem ali. Mas parece que foi só falar. Um apito soou e um trem de carga passou naquela ponte. Eu cheguei na cidade, eu fiquei irritado. A princípio, eu achei que a irritação era por conta de eu não ter dormido 2 noites. Mas não era. Todas as noites que eu estava ali,
eu tive o mesmo sonho. Eu sonhei com a mesma casa, eu sonhei com as mesmas pessoas, eu sonhei com a mesma situação. E quando eu acordava nervoso, irritado, transtornado. Resultado, eu não consegui ficar os 9 dias. Tive o mesmo sonho por 4 noites seguidas. E na manhã do 5º dia eu vim embora. Não consegui ficar. Passou essa experiência. Passou alguns meses. Estava eu tomando café na casa de uma tia. Ela recebeu um livro. Sabe aqueles impulsos que dá que a gente não consegue explicar? Eu saltei da cadeira, peguei o livro e falei, esse livro eu preciso ler. Eu não sabia por quê, nem por onde, mas eu precisava ler aquele livro. Nem esperei ela responder, já peguei o livro, já fui embora para casa, me tranquei no meu quarto e comecei a ler. Assim que eu comecei a ler aquela história, eu me reconheci naquela história. Aquela era a minha história. Eu estava lendo a minha história, a minha vida. E quando eu vi a minha foto da encarnação anterior, aí foi como se eu tivesse apertado um botão e todas as lembranças vieram à tona ao mesmo tempo. Pai, mãe, escola, o acidente, tudo. Eu fui um dos integrantes da fanfarra que em 1960 saiu de São José do Rio Preto com destino a Barretos, mas que nunca chegou no seu destino. 59 estudantes que encerraram as suas encarnações na ponte do Rio Tudo, deixando uma cidade inteira de luto com a perda dos seus entes queridos. Mas só 13 anos depois, somente 13 anos depois, eu já estava recebendo uma nova oportunidade. Já estava voltando para essa vida. Só 13 anos depois. Dessa história, eu poderia destacar um monte de coisas para a nossa reflexão de hoje. Um monte de coisas. Mas eu escolhi uma especial. Em 1960, quando eu desencarnei, a minha mãe e o meu pai atual, eles já tinham 10 anos de idade. Lá em casa, agora eu estou falando da vida atual, tá? É melhor a gente avisar, né? Porque a gente já está falando de tantas vidas, é melhor avisar. A minha vida atual, lá em casa, nós éramos em 5. Minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão e eu. A minha irmã era a queridinha do meu pai. Era a queridinha do meu pai. O meu irmão era o queridinho da minha mãe. E eu? E eu sobrava. Gente, quem aqui tem um irmão pode levantar, a gente não vai fazer nenhum julgamento. Quem aqui tem um irmão ou irmã que era o queridinho da mãe ou do pai? Pode ficar tranquilo. Geralmente, quem não levanta a mão era o queridinho, né? Geralmente era assim. Mas essa situação me deixava muito nervoso. Eu achava isso muito injusto. Gente, era uma injustiça tremenda. Como é que pode fazer isso? Um queridinho no pai, outro queridinho na mãe e eu sobrava. Isso era uma injustiça gigante. Eu ficava muito revoltado com essa situação, com essa injustiça. E só recentemente eu descobri que essa injustiça era muito maior do que eu estava imaginando. Muito maior. Só recentemente que eu descobri que essa injustiça era maior. E essa injustiça era maior
Porque a injustiça era minha. Vou explicar. Como eu disse, meu pai e minha mãe, quando eu desencarnei, eles já tinham 10 anos de idade. Isso quer dizer que a programação de encarnação deles previu que eles tivessem 2 filhos. 2. Mas um certo dia, desdobrados em sonho, foram levados ao plano espiritual e chegaram para ele e perguntaram: olha, vocês topam mudar a programação de vida de vocês? Nós estamos com essa criatura aqui que está nos enchendo a paciência, que quer voltar. Vocês topam mudar a programação de vocês? E eles toparam. Como é que eu posso ser injusto com esses pais? Como é que eu posso ser injusto com os meus irmãos que aceitaram dividir comigo o pouco que nós tivemos na infância? E eu não estou falando só de recursos financeiros, não. Eu estou falando de atenção, de cuidado. Meu pai e minha mãe se casaram. 1 ano depois eu já estava de volta. Meu pai, italiano, professor de matemática, assim que eu nasci, perdeu o emprego. Então eles me tiveram numa das piores crises financeiras da vida deles. Como é que eu posso ser injusto a ponto dessas pessoas que abriram mão do seu conforto para me receber, para me dar essa oportunidade? Muita injustiça minha. Muita injustiça minha. Só estou aqui hoje falando com vocês porque essa família me acolheu no seu lar. Agora eu quero perguntar para vocês: qual é a injustiça que vocês estão cometendo? Qual é a injustiça que você está cometendo? Por que está? Eu achava que eu estava sendo injustiçado e o injusto era eu. Qual é aquela certeza que você tem que talvez não seja da forma como você está pensando? Qual é aquela situação que pode ser que você não esteja tão certo? Se a gente não tem um contexto total, se a gente não sabe o que move as nossas relações, como é que a gente pode afirmar que nós estamos certos? Nesse momento, eu vou pedir ajuda aí do plano, para eles soprarem aí no ouvido de vocês qual é aquela certeza. Qual é aquela certeza que talvez não seja da forma como vocês imaginam? Pensa. Pensou? Pode ser mais de uma? Pode. Que a gente saia daqui questionando essas certezas. Imagine no plano espiritual uma sala preparando para reencarnar, espíritos se preparando para reencarnar, um espírito no centro da sala, quase chorando: por favor, eu preciso voltar, eu errei muito, eu prometo que dessa vez vai ser diferente. E o mentor alertando: olha, voltar não é passeio, lá tem dor, lá tem dificuldade, lá tem desafios, você vai esquecer aquilo que prometeu. Não, mas eu aceito, não importa a condição, eu aceito.
Se for para vir numa família problemática, eu aceito. Se for para ter um problema de saúde, eu aceito. Se for para ter um problema com meu filho, eu aceito. Se for para ter problema financeiro, eu aceito. Não importa a condição, eu aceito. Se for para ter problema com meu relacionamento, eu aceito. Não importa o que seja, eu aceito. Esse era eu implorando para voltar. Mas poderia ser qualquer um de nós. Hoje, nós reclamamos daquilo que a gente implorou para viver. Aquilo que você chama hoje de problema pode ser uma resposta de Deus a uma prece que você fez antes de nascer. Num vale, a única passagem para sair de um vale era através de um túnel. Um túnel escuro, úmido, frio. Muitos evitavam essa passagem. Ficavam ali mesmo no vale, não se aventuravam a atravessar essa passagem. O viajante, com uma única lanterna, resolveu atravessar esse túnel. Começou a sua viagem, frio, úmido, barulhos, som de animais, muita sombra. Em determinados momentos, obstáculos no caminho o fizeram tropeçar. Muitas vezes ele só tinha à sua frente o pequeno círculo da luz da lanterna. E ele atravessava esse túnel. Em determinados momentos, o teto era muito baixo e ele precisava se curvar. Chegado a uma determinada altura desse túnel, ele começou a questionar sua decisão. Será que eu deveria ter vindo? Pensou em desistir. Mas ele continuou. Ele continuou andando. E foi justamente no momento mais complexo, onde a sua lanterna apagou, que o desespero tomou conta, que ele conseguiu enxergar ao fundo uma luz natural. Isso deu novo ânimo. Isso deu nova esperança. A partir desse momento, ele continuou caminhando em direção àquela luz. Ao chegar no fim do túnel, ele viu a paisagem mais bela que ele já havia visto em toda a sua vida. Esse túnel é igual à nossa encarnação. Muitas vezes nós vamos encontrar sombras. Muitas vezes nós vamos encontrar obstáculos. Muitas vezes nós vamos encontrar desafios que vão fazer a gente tropeçar. Outras vezes, situações da vida vão fazer a gente se curvar. Mas tudo isso são degraus para que a gente alcance a nossa iluminação espiritual. O que nós temos que questionar não é por que a vida está fazendo contigo, mas é o que você ainda precisa aprender com isso. A nossa pergunta precisa ser: o que eu ainda preciso transformar em mim? Porque se a gente sabe que vai retornar, não dá para viver no ódio. Se a gente sabe que a gente vai se reencontrar, não dá para ficar adiando reconciliações.
Se a gente sabe que a encarnação é uma escola da vida, não dá pra gente ficar matando aula o tempo todo. Que a gente saia não questionando a oportunidade que nós temos dessa encarnação, mas agradecendo a oportunidade de recomeçar. Porque muitos gostariam de estar aqui encarnados, mas somos nós que recebemos essa oportunidade. Eu já vou caminhando para o final, por conta do nosso horário. Mas só quero dizer que nos caminhos da nossa encarnação, quem constrói a estrada somos nós. Quero agradecer a oportunidade de vocês me ouvirem, porque cada vez que eu compartilho essa história, eu sinto que eu estou me aproximando mais do compromisso que eu fiz ao sair de lá. Deixo apenas a última reflexão. A morte, ela não muda quem somos, mas a certeza da reencarnação deveria. Muita paz a todos.